Marina estava ali, parada na chuva torrencial, com um teste de gravidez na mão e o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ela acabara de descobrir a verdade mais dolorosa da sua vida. O homem que ela amava, aquele por quem tinha vendido sua liberdade, havia mentido desde o primeiro dia. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar alguns meses atrás, quando tudo começou com um desmaio e um acordo impossível. Marina Silva tinha 23 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Municipal de São Paulo, na zona leste da cidade. Era uma terça-feira de março quando sua vida virou de cabeça para baixo. Dona Lourdes, sua mãe de 52 anos, desmaiou bem no meio da oficina de costura, onde trabalhava há mais de 20 anos. Marina recebeu a ligação desesperada da patroa da mãe e correu para o hospital, o coração batendo descontrolado no peito. Quando o médico saiu da sala de exames, o mundo dela desabou. Sua mãe precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. É uma válvula que não está funcionando direito. Sem a operação, ela tem no máximo 6 meses de vida. O valor da cirurgia era R$200 mil. Marina sentiu as pernas bambearem. Como uma enfermeira que ganhava R$3 mil por mês, ia conseguir 200 mil. Ela tentou empréstimo em 5 bancos diferentes durante aquela semana. Em todos eles, a resposta foi a mesma: negado. Senhorita, a senhora não tem garantias suficientes, disse o gerente do último banco, olhando para ela como se fosse um inseto. Marina saiu de lá humilhada, com lágrimas escorrendo pelo rosto no meio da Avenida Paulista. A cada não que recebia, o tempo da mãe dela ia acabando. Júlio Silva, irmão mais novo de Marina, tinha 17 anos e estudava no 3º ano do ensino médio numa escola pública de Itaquera. Quando soube da situação da mãe, ele chegou em casa decidido. Mari, eu vou largar a escola e arrumar um emprego. A gente consegue juntar o dinheiro. Marina explodiu. Você não vai largar nada. Você vai ser o primeiro da família a entrar numa faculdade, ouviu bem? Os dois choraram abraçados naquela noite, sentindo o peso de uma situação impossível. Dona Lourdes ainda não sabia de nada e eles queriam manter assim até encontrar uma solução. Na sexta-feira daquela mesma semana, Marina estava no plantão noturno, quando viu uma movimentação estranha no hospital. Seguranças particulares, médicos correndo, alguém importante tinha chegado. Ela descobriu depois que era um funcionário da construtora Almeida, uma das maiores empresas de construção civil do país. O dono da empresa, Ricardo Almeida, tinha ido pessoalmente visitar o funcionário acidentado. Marina estava no corredor, discutindo com a recepcionista sobre um empréstimo que tinha sido negado mais uma vez. Por favor, tem que ter um jeito, minha mãe vai morrer. Sua voz estava alta, desesperada, chorosa. Ricardo Almeida tinha 32 anos e estava passando pelo corredor quando ouviu aquela voz angustiada. Algo nele parou. Ele virou e viu uma moça jovem de cabelos castanhos presos num coque bagunçado, uniforme de enfermeira amarrotado, chorando copiosamente. Ele não sabia explicar o porquê, mas pediu para o Célio, seu motorista e segurança de 15 anos, investigar quem era aquela moça. 2 horas depois, Célio voltou com informações completas. Chefe, o nome dela é Marina Silva. A mãe dela precisa de uma cirurgia cara. Detalhe: o sobrenome Silva bateu aqui no sistema. O pai dela, já falecido, tinha uma dívida antiga com seu pai. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Uma ideia absurda começou a se formar na cabeça dele. No sábado de manhã, Marina estava sentada na sala de espera do hospital quando um homem de terno cinza impecável se aproximou dela. Marina Silva? Ela levantou os olhos inchados de tanto chorar e acenou que sim. Meu nome é Ricardo Almeida. Precisamos conversar. Ele a levou para uma sala privativa do hospital. Marina estava confusa, assustada, sem entender nada. Ricardo sentou na frente dela e ficou em silêncio por uns 10 segundos, como se estivesse travando uma batalha interna. Então ele falou: eu sei da situação da sua mãe, eu sei que você precisa de R$200 mil e eu posso resolver isso para você. Marina arregalou os olhos. Como? Por quê? Eu nem te conheço. Ricardo respirou fundo antes de soltar a bomba. Seu pai devia uma quantia considerável para o meu pai antes de falecer. Eu posso considerar essa dívida paga e pagar a cirurgia da sua mãe.
se você casar comigo por 1 ano. Marina ficou paralisada. As palavras não faziam sentido na cabeça dela. Casar com você? Mas por quê? Ricardo manteve a voz fria, empresarial. Preciso de uma esposa por motivos pessoais. 1 ano de casamento, só isso. Você finge que me ama em público e, em troca, sua mãe vive. Marina sentiu o estômago revirar. Do lado de fora da sala, Célio observava tudo pela janela de vidro com uma expressão sombria no rosto, como se soubesse muito mais do que aparentava. Marina olhou para as próprias mãos tremendo. Eu preciso pensar. Ricardo se levantou. Você tem até segunda-feira. Sua mãe não tem muito mais tempo que isso. Marina nunca imaginou que assinar seu próprio nome pudesse doer tanto. Cada letra que ela escrevia naquele contrato parecia arrancar um pedaço da sua alma. Ao seu lado, uma mulher de salto alto e perfume caro olhava para ela com um sorriso de vitória nos lábios. Ele gosta de mulheres com experiência, querida. A mulher sussurrou no ouvido dela. Você vai entediá-lo em 1 semana, pobrezinha. Marina sentiu o sangue ferver nas veias. Ela não era de deixar barato. Pegou o copo de água que estava na mesa e jogou direto no rosto daquela mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas voltemos à segunda-feira de manhã, quando Marina chegou no escritório da construtora Almeida no centro de São Paulo. O prédio era imenso, todo espelhado, intimidador. Ela estava usando a única roupa social que tinha, uma calça preta e uma blusa branca simples. Na recepção, seguranças a revistaram como se ela fosse uma criminosa. Ela foi levada para o 23º andar, onde ficava o escritório de Ricardo. A sala era enorme, com uma vista absurda da cidade. Havia 3 advogados esperando, todos de terno, todos com cara de poucos amigos. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa gigantesca de mogno, digitando algo no computador, sem nem olhar para ela quando ela entrou. Senta, Ricardo falou sem tirar os olhos da tela. Marina sentou numa cadeira de couro que provavelmente custava mais que 3 meses do salário dela. Um dos advogados, um homem careca de uns 50 anos, colocou uma pilha de papéis na frente dela. Contrato de casamento com cláusulas específicas. 50 páginas. Leia tudo antes de assinar. Marina começou a ler e cada linha era uma facada. A contratada deverá se comportar como esposa amorosa em eventos públicos. A contratada dormirá em quarto separado do contratante. A contratada não terá direito a bens ou herança do contratante. Duração do contrato: 12 meses a partir da data de assinatura. Marina chegou na página 47 e viu uma cláusula escrita em termos jurídicos tão complicados que ela não entendeu nada. Ela olhou para o advogado. O que significa isso aqui? O homem ajustou os óculos. Cláusulas de rescisão antecipada em casos específicos. Não precisa se preocupar com isso. Ricardo finalmente olhou para ela pela primeira vez desde que ela entrou. Vamos deixar claro, Marina. Você é uma funcionária contratada, nada mais. Não se iluda achando que isso vai virar algo real. Eu não acredito em amor. Não quero amor. E não vou fingir sentir algo que não sinto quando estivermos sozinhos. Entendeu? Marina sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Entendi perfeitamente. Quando eu assinar isso, minha mãe recebe o tratamento? Ricardo fez que sim com a cabeça. A cirurgia está agendada para amanhã no Hospital Sírio-Libanês, os melhores cirurgiões cardíacos do país. Marina respirou fundo. Ela pensou na mãe, no Júlio, em tudo que ela amava. Então, pegou a caneta. Foi exatamente nesse momento que a porta do escritório se abriu sem ninguém bater. Uma mulher entrou como se fosse dona do lugar. Ela era linda, devia ter uns 30 anos, loira, com um vestido vermelho que provavelmente custava o salário anual de Marina. Ricardinho, desculpa a demora, amor. O trânsito da Faria Lima estava impossível. Ela foi direto até Ricardo e o beijou na boca na frente de todo mundo. Marina sentiu uma pontada estranha no peito. Ricardo não retribuiu o beijo, mas também não a afastou. A mulher finalmente olhou para Marina. E quem é essa? Ricardo respondeu com a voz completamente neutra. Marina, essa é Patrícia Mendes, uma conhecida. Patrícia,
Essa é Marina Silva, minha futura esposa. Patrícia soltou uma gargalhada alta, artificial. Esposa? Ricardo, que brincadeira é essa? Ela se aproximou de Marina, avaliando ela de cima a baixo com desprezo visível. Deixa eu adivinhar. Casamento de contrato? Alguma coisinha que ele está comprando? Marina não respondeu. Apenas apertou a caneta na mão com tanta força que os dedos ficaram brancos. Patrícia se abaixou até ficar na altura do ouvido de Marina e sussurrou baixinho, só para as duas ouvirem. Ele gosta de mulheres com experiência, querida. Mulheres que sabem o que fazer na cama. Você vai entediá-lo em uma semana, pobrezinha virgem. Algo dentro de Marina quebrou. Ela pegou o copo de água gelada que estava na mesa e jogou direto no rosto de Patrícia. O silêncio foi absoluto. Patrícia estava encharcada, a maquiagem escorrendo pelo rosto, os olhos arregalados de choque. Marina se levantou, olhando direto nos olhos dela. Experiência em ser largada? Porque nisso você deve ter PhD mesmo, né? Os advogados ficaram boquiabertos. Célio, que estava encostado na parede perto da porta, teve que segurar um sorriso. Ricardo apertou o copo de uísque que estava na mão dele com tanta força que o vidro quase rachou. Ele não disse nada, não defendeu Patrícia, não defendeu Marina, apenas ficou olhando a cena com uma expressão ilegível. Patrícia limpou o rosto com as mãos tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso, sua... Ela não terminou a frase, apenas saiu pisando duro e bateu a porta com força. Marina voltou a sentar, o coração disparado, as mãos tremendo. Ela pegou a caneta de novo e assinou todas as 50 páginas sem ler o resto. Cada assinatura parecia um pedaço dela sendo vendido. Quando terminou, Ricardo pegou os documentos, guardou numa pasta e falou: Célio vai te levar para casa. Amanhã tem um carro buscando você às 8 da manhã. Vamos ao cartório para oficializar. Depois você vai direto para o hospital acompanhar a cirurgia da sua mãe. Marina se levantou sem dizer nada e foi em direção à porta. Antes de sair, ela virou e olhou para ele. Só para você saber, eu já te odeio. Ricardo nem piscou. O sentimento não precisa ser mútuo. Eu não sinto nada. No carro, descendo pela Avenida Paulista, Marina finalmente desabou. Ela chorou tanto que Célio teve que parar o carro num posto de gasolina. Ele se virou para ela no banco de trás. Moça, respira. Vai ficar tudo bem. Marina olhou para ele com os olhos vermelhos. Como vai ficar tudo bem? Eu acabei de vender minha vida para um homem de gelo. Célio suspirou. Ele não é mau, moça. Só está... quebrado. A Patrícia destruiu ele há uns anos atrás. Ele não é mais o mesmo desde então. Marina limpou as lágrimas. E a cláusula 47? O que ela significa de verdade? Célio desviou o olhar, olhando para o trânsito lá fora. Deixa ele te contar quando estiver pronto. Não é minha história para contar. Marina percebeu que tinha muito mais coisa escondida nesse acordo do que ela imaginava. Mas já era tarde demais. Ela tinha assinado. Ela tinha se vendido. E agora teria que viver com as consequências. Marina acordou no meio da noite, ouvindo um som estranho vindo de algum lugar da mansão. Era uma nota de piano, única, solitária, triste. Ela se levantou da cama king size, onde se sentia minúscula e perdida, e começou a caminhar pelos corredores escuros, procurando de onde vinha aquele som. Quando finalmente encontrou a sala trancada de onde o som tinha vindo, a porta se abriu devagar. Ricardo estava parado ali, na penumbra, olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia assustado, vulnerável, humano. Mas para entender esse momento, precisamos voltar alguns dias, quando Marina entrou pela primeira vez naquela prisão dourada. A cerimônia no cartório na quarta-feira de manhã foi rápida e fria como gelo. Não teve aliança de verdade, só aquelas de aço simples que o próprio cartório forneceu. Não teve beijo, não teve festa, não teve nada. Apenas assinaturas, 2 testemunhas que Ricardo pagou para aparecer e pronto. Marina agora era oficialmente Marina Silva Almeida. Ela odiava esse sobrenome grudado no dela. Depois do cartório, Célio a levou direto para o hospital sírio-libanês, onde Dona Lourdes já estava sendo preparada para a cirurgia.
Marina segurou a mão da mãe e mentiu. Mãe, eu casei. Ele é um homem bom. Ele vai cuidar da gente. Dona Lourdes, mesmo fraca, sorriu. Deus abençoe vocês, minha filha. Eu sempre soube que você encontraria alguém especial. Marina teve que sair da sala antes de desabar em lágrimas. A cirurgia durou 7 horas. Marina ficou o tempo todo na sala de espera, roendo as unhas, rezando para todos os santos que ela conhecia. Ricardo não apareceu. Ele tinha reuniões importantes, segundo Célio. Quando o médico finalmente saiu e disse que tinha sido um sucesso, Marina caiu de joelhos no chão e chorou de alívio. Pelo menos aquilo tinha valido a pena. Pelo menos a mãe dela estava viva. À noite, Célio a buscou no hospital. Hora de conhecer sua nova casa, Dona Marina. Ela odiou o jeito que ele chamou ela de dona. Ela não era dona de nada. Era apenas uma prisioneira cara. A mansão ficava num condomínio fechado em Alphaville, na Grande São Paulo. Quando o portão se abriu, Marina viu a casa pela primeira vez e sentiu o estômago embrulhar. Eram 3 andares, jardim enorme, piscina, uma fonte na entrada. Era o tipo de lugar que ela só tinha visto em revista. Célio ajudou ela a descer do carro com a pequena mala que ela tinha trazido. O Ricardo está em viagem de negócios. Volta só no fim de semana. Marina sentiu um misto de alívio e abandono. No primeiro dia de casada, o marido já tinha fugido. Uma empregada de uns 60 anos, uniformizada, abriu a porta. Bem-vinda, senhora. Meu nome é Rosa. Qualquer coisa que precisar, pode me chamar. A mulher era educada, mas distante, assim como tudo naquele lugar. Rosa levou Marina para o 2º andar e abriu a porta de um quarto gigantesco. Esse é seu quarto, senhora. O quarto do Sr. Ricardo fica no 3º andar. Quartos separados, como estava no contrato. Marina entrou e sentiu vontade de chorar. O quarto era lindo. Tinha uma cama enorme, closet, banheiro privativo com banheira de hidromassagem, uma sacada com vista para o jardim. Mas era vazio. Não tinha alma. Não tinha vida. Era luxuoso, mas era uma prisão. Marina abriu a mala e viu o violão da avó que Júlio tinha insistido que ela levasse. Leva, Mari. Pelo menos você tem um pedaço de casa com você. Ela passou os dedos nas cordas e chorou baixinho, sozinha naquele quarto imenso. Os 3 primeiros dias foram os mais solitários da vida de Marina. Ricardo não voltou da tal viagem. Ela passava os dias explorando a mansão, se perdendo nos corredores, tentando decorar onde ficava cada coisa. A casa tinha 15 cômodos. 15. Marina tinha crescido num apartamento de 2 quartos em Itaquera. Aquilo era surreal. No 3º dia, uma quinta-feira à tarde, ela estava andando pelo 1º andar quando viu uma porta diferente das outras. Era de madeira escura, com uma fechadura antiga. Marina tentou abrir, mas estava trancada. Ela encostou o ouvido na porta e ouviu nada. Silêncio absoluto. Mas alguma coisa naquele silêncio a chamou. Rosa apareceu atrás dela. Essa sala o senhor mantém trancada, senhora. Ninguém entra lá. Marina se virou. Por quê? O que tem lá dentro? Rosa baixou os olhos. Um piano. Era da mãe dele. Ela faleceu há 10 anos. Ele não deixa ninguém tocar. Na verdade, ele mesmo não toca desde que ela se foi. Marina sentiu algo apertar no peito. Ela voltou para o quarto e pegou o celular. Júlio tinha mandado mensagem. Mari, consegui te visitar amanhã à noite. Preciso te ver. Preciso saber se você está bem de verdade. Marina respondeu. Vem sim, te espero. Ela precisava ver o irmão. Precisava ver alguém que realmente se importava com ela naquele lugar frio. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou pensando na sala trancada, no piano que ninguém tocava, na mãe de Ricardo que tinha morrido. Por volta das 3 da manhã, ela ouviu passos no corredor. O coração dela acelerou. Será que era ele? Será que Ricardo tinha voltado? Ela ficou quieta, ouvindo. Os passos desceram a escada. Depois de uns minutos, Marina ouviu. Uma nota. Uma única nota de piano. Triste, arrastada, dolorida. Ela levantou da cama vestindo apenas uma camisola simples e desceu as escadas sem fazer barulho. A porta da sala estava entreaberta agora. Marina empurrou devagar,
e entrou. No centro da sala, coberto por um pano branco, estava um piano de cauda lindo. E ao lado dele, de costas para a porta, estava Ricardo. Ele tinha o dedo em cima de uma tecla, mas não apertava. Apenas segurava ali, como se estivesse travando uma guerra interna. Marina não conseguiu se controlar. Deu um passo. O chão rangeu. Ricardo virou a cabeça tão rápido que Marina deu um pulo de susto. Ele estava diferente. De calça de moletom e camiseta simples, cabelo bagunçado, olhos vermelhos como se não tivesse dormido em dias. Por 3 segundos inteiros, eles apenas se olharam. Marina viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Dor. Dor pura. Então Ricardo se virou completamente, passou por ela sem dizer uma palavra e fechou a porta da sala na cara dela. Marina ouviu a chave girando, trancando tudo de novo. Ela ficou ali, parada no corredor escuro, com o coração batendo descontrolado. Pela primeira vez, ela percebeu que o homem que tinha comprado ela não era feito de gelo. Ele estava congelado por dor. E por algum motivo que ela não entendia, Marina sentiu vontade de descongelar ele. Marina nunca imaginou que pudesse sentir tanta raiva e tanta gratidão ao mesmo tempo. Estava sentada naquela mesa absurda, rodeada de gente rica que a olhava como se fosse lixo, ouvindo comentários maldosos disfarçados de educação. Até que a tia de Ricardo, aquela mulher de botox e joias caras, soltou o comentário mais cruel de todos. Marina ia explodir, ia jogar a taça de vinho na cara daquela bruxa, mas não precisou. Ricardo se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou para trás. O silêncio que caiu sobre aquela sala de jantar foi absoluto, e pela primeira vez desde que tinha assinado aquele contrato maldito, Marina sentiu que talvez, só talvez, ela não estivesse completamente sozinha naquilo. Mas voltemos à sexta-feira à noite, quando tudo começou. Ricardo tinha voltado da viagem na quinta à tarde, mas Marina só soube disso porque Rosa comentou. Ele não foi falar com ela, não perguntou como ela estava, nada. No jantar, ela comeu sozinha no quarto. Na verdade, nos 3 primeiros dias de casamento oficial, eles não trocaram uma palavra sequer. Até que na sexta de manhã, Ricardo bateu na porta do quarto dela pela primeira vez. Quando Marina abriu, ele estava de terno cinza, pronto para sair. Hoje à noite tem um jantar de família, 7 horas. Vista algo apropriado. Marina sentiu o sangue ferver. Bom dia para você também. Que educação maravilhosa. Ricardo a ignorou completamente. Célio vai te levar num shopping comprar um vestido. Use o cartão que está em cima da cômoda. Não economize. Você precisa parecer convincente. E saiu sem esperar resposta. Célio levou Marina no shopping Iguatemi naquela tarde. Ela nunca tinha pisado num lugar tão caro na vida. As vitrines tinham vestidos que custavam 5, 10 mil reais. Marina sentiu náusea. Célio, isso é loucura. Eu não consigo gastar essa quantia numa roupa. Célio sorriu gentilmente. Dona Marina, a senhora é uma Almeida agora. Pelo menos por 1 ano. Essas pessoas hoje à noite vão te avaliar de cima a baixo. Não dê munição para elas. Marina acabou escolhendo um vestido azul marinho simples, mas elegante. 2 mil reais. Mesmo assim, ela sentiu como se estivesse roubando. No salão de beleza do shopping, fizeram escova nos cabelos dela, maquiagem leve, unhas. Quando Marina se olhou no espelho, não se reconheceu. Parecia outra pessoa. Parecia rica. Às 7 horas em ponto, Ricardo desceu a escada da mansão e congelou quando viu Marina esperando na sala. Ela estava linda. O vestido azul marinho abraçava o corpo dela de um jeito elegante. Os cabelos soltos caíam em ondas nos ombros. A maquiagem destacava os olhos castanhos. Por 5 segundos, Ricardo apenas olhou. Marina percebeu e sentiu o rosto esquentar. Está aprovado ou preciso trocar? Ricardo piscou, como se tivesse saído de um transe. Está adequado. Vamos. No carro, um Mercedes preto com motorista, eles sentaram um do lado do outro sem se tocar. Ricardo mexia no celular, ignorando completamente ela. Marina olhava pela janela, tentando controlar a ansiedade que crescia no peito. Para onde estamos indo? Ela perguntou.
Restaurante Fasano. Minha tia Márcia organizou o jantar para me conhecer oficialmente a família. O restaurante Fasano, na Avenida Vitório Fasano, era tudo que Marina esperava. Luxuoso, intimidador, cheio de gente que respirava dinheiro. Um maître de colete conduziu eles até uma sala privativa no segundo andar. Quando entraram, havia umas 15 pessoas sentadas numa mesa enorme. Todos pararam de conversar e olharam. Marina sentiu como se estivesse num zoológico. Ricardo colocou a mão na cintura dela num gesto que parecia possessivo, mas era claramente ensaiado. Boa noite a todos. Essa é Marina, minha esposa. Uma mulher de uns 55 anos, loira de cabelo preso num coque apertado, levantou. Ricardo, meu querido sobrinho, que surpresa esse casamento relâmpago. Era a tia Márcia, irmã do pai falecido de Ricardo. Ela beijou o rosto dele, e então se virou para Marina com um sorriso que não chegava nos olhos. Marina, é? Que nome comum. De onde você é, querida? Marina apertou a mão dela. Zona Leste, Itaquera. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Tia Márcia soltou uma risadinha. Ah, que interessante. E você trabalha com o quê? Marina ergueu o queixo. Sou enfermeira no hospital municipal. Outro silêncio. Então um primo de Ricardo, um cara de uns 40 anos de barriga saliente, falou. Enfermeira? Nossa, Ricardo, você sempre foi de surpreender. A mesa inteira riu baixinho. Marina sentiu a humilhação queimar no peito. Ricardo a levou até as cadeiras vazias e eles sentaram. Durante a entrada, os ataques continuaram disfarçados de perguntas educadas. Você estudou onde, Marina? Faculdade particular ou pública? Seus pais são de São Paulo mesmo ou vieram do interior? Você tem irmãos? Eles também trabalham ou ainda estudam? Cada pergunta era uma facada coberta de açúcar. Foi quando tia Márcia soltou a pior de todas. Me diz uma coisa, Marina. Ricardo é um homem muito sofisticado, acostumado com um certo tipo de mulher, de cultura, de educação. Você não acha que talvez seja tudo um pouco demais para você? O garfo de Marina parou no ar. Ela olhou para tia Márcia e sentiu o sangue ferver. Ela ia responder, mas então ouviu uma voz feminina que ela reconheceu na hora. Ah, Márcia, não seja cruel com a coitada. Ela está fazendo o melhor que pode. Marina virou a cabeça e viu Patrícia Mendes sentada 3 cadeiras para baixo, com um sorriso venenoso no rosto. Ao lado dela, um homem bonito de uns 35 anos que Marina não conhecia. Patrícia continuou. Inclusive, Marina, esse é Gustavo, meu marido. Ele e Ricardo eram melhores amigos na época da faculdade, antes de... bem, coisas acontecerem. Marina olhou para Ricardo e viu a mandíbula dele travar. As mãos dele apertaram o guardanapo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Então Marina entendeu. Patrícia tinha traído Ricardo com o melhor amigo dele, e agora estava ali, na frente dele, esfregando isso na cara dele. A raiva que Marina sentiu não era só por ela. Era por ele também. Marina se levantou da cadeira devagar, limpou a boca com o guardanapo e olhou direto para os olhos da tia Márcia. A senhora perguntou se isso tudo é demais para mim? Sabe o que eu acho que é demais? Gente que conta dinheiro sujo, achando que vale mais que quem salva vidas. Eu sou enfermeira. Eu seguro a mão de gente que está morrendo. Eu limpo ferida, eu escuto choro. Eu faço diferença no mundo. E a senhora? A senhora faz o que além de usar o dinheiro que nem foi a senhora que ganhou para comprar botox e julgar os outros? O silêncio foi absoluto. Ninguém respirou. Tia Márcia ficou branca, depois vermelha de raiva. Patrícia tinha a boca aberta de choque. Os primos olhavam horrorizados. Marina continuou, olhando agora para todos. E sobre cultura e educação? Educação é tratar pessoas com respeito, é ter empatia, é ter humildade, coisas que claramente faltam nessa mesa. Ela pegou a bolsa. Com licença, eu perdi o apetite. E começou a andar em direção à porta. Foi quando ouviu a cadeira de Ricardo rangendo. Ela virou e viu ele de pé, alto, imponente, com uma expressão que ela nunca tinha visto. Ele olhou para tia Márcia.
Ela tem mais caráter num dedo mindinho do que todos vocês juntos. E se tem alguém aqui que não está à altura, não é ela. Ricardo caminhou até Marina, pegou a mão dela entrelaçando os dedos com firmeza e olhou para Patrícia. E você, Patrícia? Você e esse verme que você chama de marido. Vocês não são bem-vindos em nenhum evento que eu esteja daqui para frente. Sumiram. Patrícia ficou pálida. Ricardo, você não pode... Ricardo a cortou. Acabei de fazer. Gustavo, se você tiver um pingo de dignidade, não deixa ela te arrastar para essas situações patéticas. Mas a gente sabe que você não tem dignidade, né? Afinal, você traiu seu melhor amigo com a noiva dele. Gustavo baixou os olhos. Ricardo olhou para a tia Márcia. E a senhora, tia? A senhora foi a primeira a virar as costas para mim quando meus pais morreram. Não venha agora brincar de família. Ele apertou a mão de Marina. Vamos embora. No carro, Marina estava tremendo. Não de medo, de adrenalina. Ricardo estava sentado ao lado dela, olhando pela janela, a mandíbula ainda travada. Depois de uns 5 minutos de silêncio, ele falou sem olhar para ela. Você se saiu bem. Marina virou a cabeça. Foi só a verdade. Ricardo finalmente olhou para ela, e Marina viu algo diferente naqueles olhos cinzentos. Não era mais gelo. Era outra coisa. Algo quente, perigoso. Ele se aproximou 1 centímetro, os olhos descendo para os lábios dela. Marina prendeu a respiração. O coração dela disparou. Ele ia beijar ela. Pela primeira vez, ele ia... A buzina de um carro atrás os fez pular. Ricardo piscou e se afastou rapidamente, voltando a olhar pela janela. Marina soltou o ar que estava segurando, o corpo inteiro formigando. O resto do caminho foi em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era carregado, pesado, cheio de coisas não ditas. E Marina percebeu que alguma coisa tinha mudado naquela noite. Alguma coisa que ela não sabia se deveria ter medo ou esperança. Marina nunca tinha visto Ricardo daquele jeito. Os olhos dele estavam escuros, perigosos, a respiração pesada, encostando no rosto dela. Ele tinha aprensado contra o carro no estacionamento do hospital, uma mão apoiada na lataria de cada lado do corpo dela, aprisionando ela. Experimenta aceitar esse jantar, ele falou com a voz rouca, baixa, ameaçadora. E você vai ver o quanto eu não ligo. Marina deveria ter sentido medo, mas não. O que ela sentiu foi algo completamente diferente, algo quente, perigoso, que fazia o corpo inteiro dela formigar. Ela ergueu a mão e colocou no peito dele, sentindo o coração disparado debaixo da camisa social. Seu coração está dizendo outra coisa, Ricardo. E foi nesse momento que tudo mudou entre eles. Mas voltemos a alguns dias antes, quando Marina decidiu que não ia mais viver como prisioneira. Tinha-se passado 1 semana desde o jantar na casa da tia Márcia. Ricardo voltou a sumir. Ele saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, trancava-se no escritório do 3º andar. Marina estava cansada daquilo. Na segunda-feira de manhã, ela acordou, se arrumou com o uniforme de enfermeira e desceu para a cozinha. Rosa estava fazendo café. Bom dia, senhora. O senhor Ricardo já saiu. Deixou recado dizendo que você tem cartão de crédito liberado para fazer o que quiser hoje. Marina pegou uma xícara de café. Rosa, você pode pedir para o Célio me levar no hospital? Eu vou voltar a trabalhar. Rosa arregalou os olhos. Mas a senhora não precisa trabalhar mais. O senhor... Marina a cortou. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Eu não vou ficar apodrecendo nessa casa esperando ele decidir se eu existo ou não. 2 horas depois, Marina estava na recepção do hospital municipal, conversando com a coordenadora de enfermagem. Eu sei que saí de repente, Cláudia, mas eu preciso voltar. Eu vou ficar louca se ficar parada em casa. Cláudia, uma mulher negra de 40 e poucos anos que sempre gostou de Marina, sorriu. Menina, a gente estava com saudade de você. Quando você quer começar? Marina sorriu de volta. Hoje? E assim ela voltou. Voltou a fazer o que amava, a cuidar de pacientes, a se sentir útil. Quando voltou para a mansão naquela noite, Ricardo estava na sala, esperando ela.
E ele não estava feliz. Onde você estava? Ricardo perguntou assim que ela entrou. Marina tirou os sapatos, cansada do plantão. Trabalhando. Ricardo se levantou do sofá. Trabalhando? Você não precisa trabalhar. Você tem tudo o que precisa aqui. Marina soltou uma risada sem humor. Ah é? Tenho mesmo? Tenho um marido que não fala comigo, uma casa enorme e vazia e nada para fazer o dia inteiro? Nossa, que vida maravilhosa. Ricardo cerrou os punhos. Eu proíbo você de voltar para aquele hospital. Marina se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Você proíbe? Desculpa, Ricardo, mas eu não sou sua propriedade de verdade. Isso aqui é só um contrato de mentira, lembra? Você mesmo disse que eu sou só uma funcionária. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo olhava para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Então ele subiu a escada, sem dizer mais nada. Marina voltou ao hospital todos os dias daquela semana. E foi na quinta-feira que ela conheceu o Dr. Tiago Cardoso. Ele tinha 30 anos, era bonito, simpático e novo na equipe de cardiologia. Durante o plantão, ele conversou bastante com Marina, fez ela rir, perguntou sobre a vida dela. Na hora do almoço, ele se sentou na mesa dela no refeitório. Marina, eu sei que isso pode parecer meio direto, mas você quer jantar comigo na sexta? Conheço um restaurante italiano ótimo na Vila Madalena. Marina ficou sem graça. Ah, Tiago, eu sou casada. Ele olhou para a mão esquerda dela, onde tinha uma aliança simples. Casada mesmo ou casada no papel? Marina engasgou com o suco. O que te faz pensar isso? Tiago sorriu. Você nunca fala do seu marido. Nunca parece feliz quando vai para casa. E tem uma tristeza nos seus olhos que não combina com alguém que está num casamento real. Marina não soube o que responder. Foi quando Helena, sua melhor amiga e colega de trabalho, puxou ela para o corredor. Amiga, aceita o convite. Olha, eu sei que você casou de repente e tudo, mas esse seu marido nem liga para você. Você mesma disse que é tudo só no papel. Você merece ser feliz, Marina. Merece alguém que te veja de verdade. Marina balançou a cabeça. Helena, não é tão simples assim. Mas durante o resto do dia ela ficou pensando. Será que ela deveria aceitar? Será que Ricardo ligaria? Será que ele sequer notaria? No final do plantão, quando Tiago passou por ela e sussurrou, pensa no convite, tá? Eu vou estar esperando sua resposta amanhã. Marina apenas sorriu sem responder, mas alguma coisa dentro dela estava tentada a aceitar só para ver o que aconteceria. Na sexta-feira à tarde, Marina estava no posto de enfermagem preenchendo fichas quando ouviu uma comoção. Olhou para cima e viu Ricardo Almeida entrando no corredor do hospital como se fosse o dono do lugar. Célio vinha atrás dele tentando acompanhar o passo. Marina arregalou os olhos. O que ele estava fazendo ali? Ricardo chegou até ela e colocou a mão no peito. Eu estou com uma dor aqui. Acho que é o coração. Marina franziu a testa. Você está com dor no coração? Ricardo fez que sim, mas os olhos dele estavam varridos o corredor como se procurasse algo. Foi quando o Dr. Tiago apareceu, viu Marina e sorriu. Marina, conseguiu pensar no convite de ontem? Ele se aproximou e tocou o ombro dela carinhosamente. Sei que é de última hora, mas a reserva é para hoje às 8. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Ricardo olhou para a mão de Tiago no ombro de Marina, depois olhou para a cara dele e algo nos olhos de Ricardo mudou completamente. Quem é você? Ricardo perguntou com uma voz perigosamente calma. Tiago estendeu a mão. Dr. Tiago Cardoso, cardiologia. E você é... Ricardo ignorou a mão estendida. O marido dela. O silêncio no posto de enfermagem foi absoluto. Todos os enfermeiros e médicos pararam para assistir. Tiago tirou a mão do ombro de Marina rapidamente. Ah, desculpa, eu não... Ela não mencionou. Marina se virou para Ricardo. O que você está fazendo aqui? Ricardo pegou a mão dela com força. Precisamos conversar, agora. E a arrastou pelo corredor em direção ao estacionamento. No estacionamento, Marina puxou a mão dele. Me solta, você está me machucando. Ricardo soltou, mas ficou na frente dela, bloqueando a passagem. Quem é aquele cara?
Marina cruzou os braços. Um colega de trabalho. E daí? Ricardo deu um passo para frente. E daí? Ele te convidou para jantar, Marina, na minha frente. Marina deu um passo também, encarando ele. E se eu quiser aceitar? Você não liga mesmo, né? É só contrato. Você mesmo vive me lembrando disso. Ricardo deu mais um passo, agora tão perto que Marina podia sentir o calor do corpo dele. Você não vai aceitar. Marina ergueu o queixo desafiadora. Você não manda em mim. Se eu quiser ser dele, eu vou. Afinal, você deixou bem claro que não sente nada, que eu não significo nada, que isso aqui é só mentira. Marina encostou a mão no peito dele durante a discussão e sentiu. O coração dele estava disparado, batendo tão forte que ela podia sentir através da camisa. Seu coração está dizendo outra coisa, Ricardo, ela sussurrou. Ricardo olhou para a mão dela no peito dele. Depois olhou nos olhos castanhos dela, e algo nele quebrou. Ele a prensou contra o carro, as duas mãos apoiadas na lataria de cada lado do corpo dela. A respiração dele estava pesada, os olhos escuros, quase pretos. Experimenta aceitar esse jantar, ele falou com a voz rouca, perigosa, e você vai ver o quanto eu não ligo. Marina deveria estar com medo, mas não estava. O corpo inteiro dela estava em chamas. Por que você se importa, Ricardo? Ela perguntou baixinho. Por que você está aqui? Ricardo não respondeu. Ele apenas ficou ali, olhando para a boca dela, a respiração dele misturando com a dela, tão perto que se Marina se movesse 1 centímetro, os lábios dele se tocariam. O mundo inteiro sumiu. Só existia ele, ela e aquele espaço minúsculo entre os dois que parecia carregado de eletricidade. Foi quando a buzina de um carro tocou alto, fazendo os dois pularem. Célio estava do lado, com a janela abaixada, uma expressão desconfortável no rosto. Chefe, a reunião das 5. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e se afastou de Marina como se ela queimasse. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado, e entrou no carro sem olhar para trás. Marina ficou ali, encostada no carro, as pernas bambas, o coração batendo tão forte que doía. Ela entrou de volta no hospital num transe. Tiago a viu e veio falar com ela. Marina, sobre o jantar. Marina balançou a cabeça antes mesmo dele terminar. Desculpa, Tiago, eu não posso. Eu sou casada de verdade. Ela nem sabia se era verdade. Mas alguma coisa dentro dela não conseguia aceitar jantar com outro homem. Não depois daquilo. Não depois de sentir o coração de Ricardo disparado debaixo da mão dela. Não depois de ver aquele olhar. E Marina percebeu, com um misto de terror e empolgação, que as coisas entre ela e Ricardo nunca mais seriam as mesmas. Marina nunca imaginou que o som de um trovão pudesse ser tão aterrorizante. Ela estava encolhida no chão do quarto, abraçando os joelhos, tremendo tanto que os dentes batiam. As lágrimas escorriam descontroladas pelo rosto, enquanto as memórias da infância invadiam a mente dela como uma enxurrada. Ela tinha 7 anos de novo, presa naquele carro alagado, a água subindo, a mãe gritando, o pavor absoluto de morrer. Outro trovão explodiu lá fora e Marina soltou um grito abafado. Ela não pensou, apenas correu. Correu pelos corredores escuros da mansão, subiu a escada até o 3º andar e bateu na porta do quarto de Ricardo com desespero. Quando ele abriu, de calça de pijama e sem camisa, com os olhos sonolentos e confusos, Marina simplesmente se jogou nos braços dele. Mas voltemos à terça-feira à noite, 2 dias depois do quase beijo no estacionamento do hospital. Marina e Ricardo mal tinham se falado desde aquilo. Ele chegava tarde, saía cedo, evitava ela como se ela fosse uma doença contagiosa. Marina também não fez questão de procurar ele. Ela estava confusa, com medo do que tinha sentido, do que quase tinha acontecido. Naquela terça, ela tinha voltado do hospital às 8 da noite. Tomou banho, jantou sozinha no quarto como sempre e tentou dormir. Foi quando começou. Primeiro um vento forte que fez as janelas da mansão tremerem. Depois, nuvens escuras que cobriram a lua completamente. Marina olhou pela janela e sentiu o estômago embrulhar. Tempestade. Uma tempestade grande vindo direto para Alphaville.
Por volta das 11 da noite começou a chover. Não era uma chuva normal. Era uma tempestade violenta, daquelas que você vê no jornal depois. O vento uivava, a chuva batia nas janelas com força e os trovões eram ensurdecedores. Marina tentou se acalmar. Pegou o celular, colocou o fone de ouvido, tentou ouvir música para abafar o barulho. Não funcionou. Outro trovão explodiu e Marina sentiu o corpo inteiro tremer. Ela saiu da cama, acendeu todas as luzes do quarto, mas não adiantou. As memórias vinham como uma avalanche. Ela tinha 7 anos. Era uma tarde de dezembro. Estavam voltando da casa da avó quando a chuva começou. O carro do pai entrou numa rua alagada. A água começou a entrar. Marina lembra da mãe gritando, do pai tentando abrir as portas, da sensação de afogamento, do pavor. Eles tinham conseguido sair, mas Marina ficou traumatizada. Toda vez que tinha tempestade forte, ela voltava a ser aquela criança de 7 anos apavorada. E essa tempestade era a pior que ela tinha visto em anos. Às 2 da manhã, a luz da mansão inteira apagou. O gerador deve ter falhado. Marina estava no escuro completo agora, só com a luz do celular que estava acabando a bateria. Ela se encolheu no canto do quarto, abraçando os joelhos, tentando respirar. Mas não conseguia. Estava tendo um ataque de pânico. Outro trovão, esse tão alto que pareceu que ia explodir a casa inteira. Marina soltou um grito e não pensou. Levantou e correu. Correu pelos corredores escuros, tropeçando em móveis. Subiu a escada até o 3º andar, onde nunca tinha entrado antes. Ela não sabia exatamente qual era o quarto de Ricardo, mas tinha só 3 portas no corredor. Ela bateu na primeira. Nada. Bateu na segunda. Nada. Bateu na terceira com desespero, socando a porta. Ricardo! Ricardo, por favor! A porta se abriu tão rápido que Marina quase caiu para frente. Ricardo estava ali, de calça de pijama cinza e sem camisa. O cabelo bagunçado, os olhos sonolentos, mas se abrindo rápido quando viu o estado dela. Marina, o que... Ele não terminou. Marina simplesmente se jogou nos braços dele, agarrou a cintura dele com força, enterrou o rosto no peito nu dele e começou a chorar descontroladamente. Eu não consigo. A tempestade. Eu não consigo respirar. Outro trovão explodiu e Marina gritou, apertando ele mais forte. Ricardo ficou paralisado por 3 segundos. Ele não sabia o que fazer. Nunca tinha visto Marina assim. Nunca tinha visto ninguém tão apavorado. Então algo nele se moveu. Ele fechou a porta do quarto, colocou os braços ao redor dela e a puxou para dentro. Ei, ei, calma. Você está segura. Eu estou aqui. Marina não conseguia parar de tremer. Ricardo a levou até o sofá que tinha no canto do quarto. Sentou e puxou ela para sentar no colo dele. Ele começou a passar a mão nos cabelos dela, movimentos lentos, repetitivos, tentando acalmar. Respira comigo, Marina. Inspira, expira, inspira, expira. Marina tentou seguir a voz dele, mas outro trovão veio e ela enterrou o rosto no pescoço dele, tremendo. Me conta o que aconteceu. Ricardo sussurrou. Por que você tem tanto medo? E Marina contou. Entre soluços e tremores, ela contou sobre o carro alagado, sobre o pavor de afogar, sobre o trauma que carregava desde os 7 anos. Ricardo ouviu tudo em silêncio, apenas segurando ela, acariciando os cabelos dela. Quando ela terminou, ele falou baixinho. Você não vai afogar. Você está em terra firme. Você está segura. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Tinha algo na voz dele, uma certeza, uma proteção, que fez Marina finalmente começar a se acalmar. Eles ficaram assim por horas. Ele segurou ela, contou histórias para distrair, falou sobre viagens que tinha feito, sobre lugares que conhecia. A voz dele era calma, constante, um porto seguro no meio da tempestade. Foi por volta das 4 da manhã, quando a chuva tinha diminuído um pouco, que Ricardo começou a falar sobre a mãe dele. Ela morreu numa noite de tempestade, ele disse baixinho. Estava voltando de uma reunião de trabalho. O carro dela derrapou na estrada molhada, bateu numa árvore. Eu tinha 22 anos. Meu pai tinha morrido 1 ano antes de câncer.
Ela era tudo que me restava. Marina levantou a cabeça do peito dele, olhando nos olhos cinzentos dele pela primeira vez desde que tinha entrado no quarto. Ricardo, eu sinto muito. Ele passou o polegar no rosto dela, limpando as lágrimas. Eu não consigo ouvir chuva forte sem lembrar daquela noite, do telefone tocando, da polícia falando que ela não tinha sobrevivido. Eu nunca mais toquei o piano depois disso. Era o instrumento favorito dela. Ela me ensinou a tocar. Toda vez que eu olho para aquele piano, eu vejo ela. Lágrimas silenciosas desceram pelo rosto dele. Marina levantou a mão e tocou o rosto de Ricardo, limpando as lágrimas dele como ele tinha feito com ela. A gente está quebrado do mesmo jeito, ela sussurrou, só que em lugares diferentes. Ricardo segurou a mão dela contra o rosto dele e fechou os olhos. Eles ficaram assim testa com testa, respirando junto no escuro do quarto, enquanto a tempestade lá fora lentamente passava. Não tinha mais nada sexual, nada performático. Era conexão pura, vulnerabilidade real. Duas pessoas quebradas se segurando para não afundar. Quando amanheceu por volta das 6, Marina estava dormindo no colo dele, abraçada nele como uma criança. Ricardo estava acordado, apenas segurando ela, olhando para a janela, onde o sol começava a aparecer entre as nuvens. E pela primeira vez em 10 anos, Ricardo Almeida se permitiu sentir algo além de dor. Ele se permitiu sentir esperança. Marina acordou às 9 da manhã ainda no sofá do quarto dele. Ela estava coberta com um cobertor que não estava ali antes. Ricardo não estava mais ali, mas ela ouviu barulho de chuveiro no banheiro. Ela se levantou devagar, confusa, lembrando de tudo que tinha acontecido. Sentiu vergonha por ter desabado daquele jeito, mas ao mesmo tempo ela se sentia mais leve, como se um peso tivesse saído das costas dela. O chuveiro parou e Ricardo saiu do banheiro com uma toalha amarrada na cintura, o cabelo molhado caindo na testa. Quando viu ela acordada, ele parou. Os dois se olharam por longos segundos. "Bom dia", ele falou. "Bom dia", ela respondeu. Silêncio. Então Ricardo perguntou: "Você está melhor?" Marina fez que sim com a cabeça. "Obrigada. Por tudo. Por me segurar. Por não me mandar embora." Ricardo se aproximou dela devagar. Parou bem na frente dela. "Eu nunca te mandaria embora, Marina, nunca." O celular dele tocou naquele momento, quebrando o encanto. Ele atendeu, e Marina aproveitou para sair do quarto, o coração batendo descontrolado. Mais tarde naquele dia, Marina recebeu mensagem de Júlio. "Mari, você está feliz de verdade aí? Às vezes eu acordo no meio da noite preocupado com você. Responde sincero." Marina olhou para a mensagem por longos minutos. Será que ela estava feliz? Ela não sabia. Mas alguma coisa tinha mudado na noite passada. Alguma coisa que ela não conseguia nomear. Ela respondeu: "Eu estou bem, Ju. Prometo." Mas a verdade era que ela não sabia mais o que estava sentindo. Tudo estava confuso, embolado, complicado. E a única certeza que ela tinha era que depois daquela noite nos braços de Ricardo, depois de sentir ele cuidando dela, segurando ela, protegendo ela, ela estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Algo perigoso. Algo que podia destruir ela quando o contrato acabasse. Ela estava começando a se apaixonar pelo próprio marido de mentira. Marina nunca tinha visto Ricardo daquele jeito. Ele estava parado no meio do jardim do evento, olhando para ela com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer pesado. Havia lágrimas descendo pelo rosto dele, algo que ela nunca imaginou ver. E então ele caminhou até ela, devagar, como se estivesse em transe. Quando chegou perto, ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e falou com a voz quebrada: "Não consigo mais fingir, Marina. Eu não aguento mais." E antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, faminto, carregado de meses de contenção. E Marina percebeu naquele momento que nada mais seria como antes. Mas voltemos ao sábado anterior, uma semana depois da noite da tempestade. As coisas entre Marina e Ricardo tinham mudado sutilmente desde aquela noite.
Eles jantavam juntos agora, conversavam sobre o dia, até riam às vezes. Não era amor, mas era algo. Amizade, talvez. Respeito, com certeza. Na quinta-feira, Ricardo tinha entrado no quarto dela pela manhã. Sábado tem um evento beneficente da empresa. É importante. Preciso que você vá comigo. Marina estava escovando os dentes. Outro jantar de família horrível? Ricardo sorriu de canto. Algo raro. Não. É um baile. Empresários, políticos, gente importante. Vai ter até imprensa. Você vai precisar de um vestido especial dessa vez. E ele deixou um cartão preto em cima da cama dela antes de sair. Um cartão sem limite. Na sexta-feira, Célio levou Marina numa boutique caríssima nos Jardins. A vendedora, uma mulher elegante de uns 40 anos, trouxe vários vestidos. Marina experimentou uns 5 até que colocou um vestido azul marinho longo, com um decote elegante nas costas, tecido que brilhava suavemente sob a luz. Quando ela saiu do provador, a vendedora arregalou os olhos. Esse, definitivamente esse. Marina se olhou no espelho e mal se reconheceu. Parecia uma princesa. Parecia rica. Ela comprou o vestido, sapatos de salto prateados e ainda foi no salão fazer um penteado elaborado. Quando voltou para a mansão naquela tarde, estava nervosa. Não sabia por quê, mas estava. Talvez porque pela primeira vez ela queria impressionar Ricardo, e isso a assustava. No sábado às 7 da noite, Marina desceu a escada da mansão. Ricardo estava esperando na sala, ajustando o smoking preto. Quando ouviu o barulho do salto dela na escada, ele virou e congelou. Marina estava descendo devagar, segurando na lateral do vestido, o cabelo preso num coque baixo com alguns fios soltos, emoldurando o rosto. A maquiagem suave, mas impecável. O vestido azul marinho abraçava cada curva do corpo dela perfeitamente. Ricardo literalmente ficou sem ar. A boca dele se abriu levemente. Os olhos percorreram ela de cima a baixo e por 5 segundos completos, ele apenas olhou. Marina chegou no fim da escada e ficou na frente dele. Está bom. A voz dela saiu insegura. Ricardo piscou, como se estivesse saindo de um transe. Você estás linda demais. Ele não disse só linda, disse linda demais. Como se fosse perigoso. Perigosamente linda. Ele sussurrou mais para si mesmo do que para ela. O evento era no Palácio Tangará, um hotel 5 estrelas no bairro do Butantã. Quando chegaram havia fotógrafos na entrada, tapete vermelho, seguranças por todo lado. Marina segurou o braço de Ricardo com força, nervosa. Respira, ele sussurrou no ouvido dela. Você está comigo, ninguém vai mexer com você. Eles entraram no salão e era tudo deslumbrante. Lustres gigantes, mesas decoradas com flores caras, uma orquestra tocando música clássica. Havia umas 200 pessoas ali, todas de gala. Ricardo a levou até a mesa reservada deles. Apresentou ela para alguns empresários políticos. Marina sorria, cumprimentava, fingia estar confortável, mas por dentro estava apavorada. Até que a música mudou. A orquestra começou a tocar uma valsa. Ricardo se levantou e estendeu a mão. Dança comigo? Marina segurou a mão dele e foram até o centro do salão. Ricardo colocou uma mão na cintura dela, segurou a outra mão e começaram a dançar. Marina estava tensa no começo, mas Ricardo sussurrou. Confia em mim, só me segue. E ela confiou. Eles dançaram colados, movendo-se perfeitamente sincronizados, como se tivessem ensaiado a vida inteira. Ricardo olhava nos olhos dela sem desviar, e Marina sentia como se estivesse pegando fogo. Você dança bem, ela disse. Minha mãe me ensinou. Ele respondeu com um sorriso triste. Ela adorava a valsa. Eles giraram pelo salão, e Marina percebeu que várias pessoas estavam olhando, mas ela não ligava. Naquele momento só existia ela e ele. Quando a música terminou, eles ficaram parados no meio do salão, ainda abraçados, respirando ofegantes, olhando um para o outro como se o mundo tivesse sumido. Foi quando Marina viu Patrícia Mendes se aproximando.
Ela estava de vermelho, o cabelo loiro solto, vindo direto na direção de Ricardo com um sorriso falso. Marina sentiu o corpo dele ficar tenso. Ricardo, querido, que coincidência te encontrar aqui. Patrícia disse com a voz melosa. Patrícia, Ricardo respondeu frio. Não é coincidência nenhuma, você viu a lista de convidados e veio de propósito. Patrícia fingiu ofensa. Que acusação, eu só vim cumprimentar um velho amigo. Ela tocou o braço dele e Marina viu vermelho, mas antes que ela pudesse fazer algo, Ricardo tirou o braço. Eu tenho esposa, Patrícia. Uma esposa de verdade. Não como você que tem um marido traidor de fachada. Patrícia ficou pálida. Como você ousa? Ricardo se aproximou dela, a voz baixa, mas mortal. Como eu ouso? Você traiu o cara que ia casar com você, com o melhor amigo dele, e agora vem aqui tentar o quê? Me reconquistar? Eu prefiro morrer sozinho. E virou as costas para ela, pegando a mão de Marina e saindo dali. Célio, que estava observando tudo de longe, se aproximou de Ricardo. Chefe, a senhora Marina pediu para eu contar uma coisa para você. Ricardo franziu a testa. O quê? Célio sorriu. A música que a orquestra vai tocar daqui a pouco. Aquela que a sua mãe adorava. Foi ela que pediu. Ela perguntou qual era a favorita da sua mãe e pediu para incluir no repertório. Ricardo olhou para Marina, que estava a alguns passos à frente, conversando com uma senhora. Algo no peito dele apertou com força. 15 minutos depois, a orquestra começou a tocar. Era Clair de Lune, de Debussy, a música favorita da mãe dele. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ele olhou para Marina, que estava olhando para ele do outro lado do salão, e ele soube. Ela tinha feito aquilo de propósito. Ela tinha escolhido aquela música para ele. Era uma declaração silenciosa. Ricardo atravessou o salão, pegou a mão de Marina e a arrastou para fora, para o jardim iluminado do hotel. Por quê? Ele perguntou com a voz rouca. Por que você fez isso? Marina segurou a mão dele. Porque você merece se lembrar dela com amor, não com dor. Porque ela te amava. Porque aquela música é linda e você deveria poder ouvir sem se despedaçar. Ricardo olhou para ela, as lágrimas finalmente escapando. E então ele falou aquelas palavras. Não consigo mais fingir, Marina. Eu não aguento mais. E a beijou. Foi um beijo desesperado, intenso, cheio de tudo que eles tinham segurado por meses. As mãos dele seguraram o rosto dela como se ela fosse desaparecer. As mãos dela se agarraram no smoking dele. Quando se separaram, os dois estavam chorando. Me leva para casa, Marina sussurrou. Por favor, Ricardo, me leva para casa. O caminho de volta foi tenso, carregado, elétrico. No carro, eles sentaram no banco de trás, dedos entrelaçados, em silêncio. Quando chegaram na mansão, Ricardo a pegou no colo e subiu a escada até o quarto dele no terceiro andar. Ele a colocou na cama devagar, olhando nos olhos dela. Marina, você tem certeza? Porque se a gente fizer isso, eu não sei se eu consigo voltar atrás. Marina puxou ele para perto. Eu tenho certeza. Eu quero você. Só você. Eles começaram a se beijar de novo, as mãos explorando, a respiração acelerada. Ricardo tirou o vestido dela com cuidado, como se ela fosse de porcelana. Quando ela ficou só de calcinha na frente dele, ele parou. Marina, você nunca... Ela fez que sim com a cabeça, corando. Eu sou virgem, e eu quero que seja você, só você. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. Eu não mereço isso. Eu não mereço você. Marina segurou o rosto dele. Deixa eu decidir o que você merece. E o puxou de volta para ela. Ricardo foi extremamente cuidadoso, extremamente gentil, perguntando a cada passo se ela estava bem, se doía, se ela queria continuar. E quando finalmente se tornaram um, Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não de dor, de conexão. De finalmente sentir que pertencia a alguém de verdade. Depois eles ficaram abraçados na cama dele, cobertos só pelo lençol, os corações ainda acelerados. Ricardo beijava a testa dela repetidamente, as mãos acariciando os cabelos dela. Marina estava quase dormindo quando ouviu. Foi baixinho, quase um sussurro, ele achando que ela já estava dormindo. Eu te amo, Deus.
Eu te amo tanto, Marina. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Ela não respondeu, apenas apertou ele mais forte. E naquela noite, pela primeira vez desde que tinha assinado aquele contrato, Marina dormiu sentindo-se completa, sentindo-se amada, sentindo-se em casa. Marina estava parada na porta do escritório, o teste de gravidez tremendo na mão, o coração despedaçado em 1000 pedaços. A voz de Ricardo ao telefone ecoava na cabeça dela como uma tortura. Eu descobri há 2 meses que a dívida era forjada. Não, eu não contei para Marina. Se ela souber que não precisava ter casado comigo, ela vai embora. Eu não posso perder ela. Cada palavra era uma facada. Cada sílaba era uma traição. Marina olhou para o teste positivo na mão, para o futuro que estava crescendo dentro dela, e sentiu o mundo desabar. Ele tinha mentido, desde o começo. Tudo tinha sido uma mentira, e ela, como uma idiota, tinha se apaixonado pelo mentiroso. Mas voltemos a 3 semanas antes, quando Marina ainda acreditava que tinha encontrado o amor verdadeiro. Depois daquela noite no evento, tudo mudou entre ela e Ricardo. Eles não dormiam mais em quartos separados. Ela acordava todos os dias nos braços dele, com beijos na testa, cafés da manhã na cama. Ricardo sorria agora. Ria de verdade. Fazia piada. Era como se alguém tivesse ligado uma luz dentro dele que estava apagada há anos. Eles jantavam juntos toda noite, conversavam por horas sobre tudo e nada. Ele contava sobre a empresa, sobre os planos dele. Ela contava sobre os pacientes do hospital, as histórias engraçadas do plantão. Era felicidade pura. Era tudo que Marina sempre sonhou ter. Uma terça-feira, Ricardo apareceu no hospital com um buquê de flores no meio do plantão dela. As colegas todas ficaram babando. "Amiga, seu marido é perfeito", Helena gritou. Ricardo beijou Marina na frente de todo mundo e sussurrou no ouvido dela: "Sai mais cedo hoje. Tenho uma surpresa para você." A surpresa era um jantar romântico na cobertura de um prédio no centro. Só os dois, com vista para a cidade toda iluminada. "Como você conseguiu isso?" Marina perguntou maravilhada. "Eu sou dono do prédio", ele respondeu com um sorriso travesso. Eles comeram, beberam vinho, dançaram na cobertura sob as estrelas. E quando Ricardo a puxou para perto e sussurrou: "Você me salvou de mim mesmo", Marina teve certeza. Ela amava aquele homem com cada fibra do ser dela. No fim de semana, Ricardo fez algo que surpreendeu Marina completamente. Ele apareceu com arquitetos e engenheiros no hospital onde ela trabalhava. "O que está acontecendo?" ela perguntou confusa. Ricardo segurou a mão dela. "Eu vou reformar a ala pediátrica inteira. Equipamentos novos, quartos melhores, tudo em homenagem a você. Porque você cuida dessas pessoas e elas merecem o melhor." Marina começou a chorar ali mesmo, na frente de todos. A coordenadora Cláudia abraçou ela. "Menina, segura. Esse homem com unhas e dentes. Homem assim não existe mais." E Marina pensou: "Ele é meu. Ele me ama. A gente vai ser feliz para sempre." Como ela estava errada. Foi numa quinta-feira de manhã que Marina começou a se sentir estranha. Náusea ao acordar, tontura, os seios doloridos. No começo ela achou que era virose, mas Helena, sempre observadora, puxou ela para o canto. "Amiga, quando foi sua última menstruação?" Marina parou e pensou. Fazia mais de 1 mês. "Ai, meu Deus", ela sussurrou. Helena pegou a bolsa. "Vem comigo, a gente vai na farmácia agora." Meia hora depois, Marina estava trancada no banheiro do hospital, olhando para 2 risquinhos rosa num teste de gravidez. Grávida. Ela estava grávida, de Ricardo, do homem que ela amava. Marina encostou na parede do banheiro e começou a chorar. Mas eram lágrimas de felicidade. Ela ia ter um filho. Iam ser uma família de verdade. O contrato não importava mais. Eles se amavam. Tudo ia dar certo. Marina guardou o teste na bolsa e decidiu que ia contar para Ricardo naquela noite. Ela planejou tudo. Ia fazer o jantar favorito dele, colocar uma música romântica e revelar a notícia de um jeito especial.
Ela saiu do hospital mais cedo, às 5 da tarde. Pediu para o Célio levar ela em casa rápido. Célio, eu tenho uma surpresa para o Ricardo hoje. É importante. Célio sorriu pelo retrovisor. O chefe é um homem de sorte, Dona Marina. Ele mudou completamente desde que a senhora chegou. Marina sorriu, o coração quentinho. Quando chegou na mansão por volta das 5h30, ela entrou pela porta dos fundos, querendo subir para o quarto tomar banho e se arrumar antes de Ricardo chegar. Mas então ela ouviu a voz dele vindo do escritório do primeiro andar. Ele estava ao telefone. Marina ia passar direto, mas alguma coisa na voz dele a fez parar. Ele parecia nervoso. Ela se aproximou da porta entreaberta do escritório sem fazer barulho. Sim, eu descobri há 2 meses que a dívida do pai dela para o meu pai era forjada. Ricardo falava ao telefone. Marina sentiu o sangue gelar. O quê? A Patrícia armou tudo anos atrás. Ela tinha acesso aos documentos da empresa, falsificou a dívida. Foi um plano dela para me fazer de idiota. Pausa. Não, eu não contei para Marina ainda. Outra pausa, mais longa. Marina encostou na parede, as pernas bambas, o teste de gravidez apertado na mão dentro da bolsa. Por que eu não contei? Porque quando eu descobri a verdade, eu já te amava ela. E eu sabia que se ela descobrisse que não precisava ficar casada comigo, que a família dela nunca deveu nada, ela ia embora. O contrato ia acabar e ela ia me deixar. Marina teve que colocar a mão na boca para não gritar. Ele sabia. Ele sabia há 2 meses e não contou. A deixou acreditar que a família dela era culpada. A deixou carregar aquela culpa. Tudo mentira. Tudo manipulação. Eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu não posso perder ela. Eu amo ela demais. A voz dele estava quebrada agora. Eu vou contar. Eu juro que vou. Só preciso do momento certo. Preciso ter certeza que ela não vai me deixar. Marina sentiu a raiva explodir dentro do peito. O momento certo? Mentir durante 2 meses era o momento certo? Ela empurrou a porta com força. Ricardo virou, o celular ainda no ouvido, e ficou branco quando viu ela ali. Eu ligo depois, ele disse para o telefone e desligou rapidamente. Marina. Marina entrou no escritório, o corpo inteiro tremendo de raiva. Você sabia que a dívida era mentira? Ricardo se levantou da cadeira. Deixa eu explicar. Marina deu um passo para frente. 2 meses. Você descobriu há 2 meses e não me contou? Me deixou acreditar que minha família devia dinheiro? Que eu tinha que estar aqui? Ricardo tentou se aproximar. Eu não contei porque eu tinha medo de te perder. Quando descobri, eu já te amava, Marina. Eu já não conseguia imaginar minha vida sem você. Marina soltou uma risada sem humor. Então você mentiu? Você me manipulou? Você brincou comigo esse tempo todo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu me entreguei inteira para você. Eu te dei minha virgindade. Eu te dei meu coração e você... Você estava brincando de casinha comigo? Ricardo estava desesperado agora. Não era brincadeira. Eu te amo de verdade, Marina. Tudo o que aconteceu entre a gente foi real. Marina balançou a cabeça. Como eu vou saber o que foi real? Como eu vou confiar em qualquer coisa que você diz? Foi nesse momento que Júlio apareceu na porta do escritório. Rosa tinha deixado ele entrar. Ele ia surpreender a irmã, mas ouviu a discussão. O que está acontecendo aqui? Marina virou para ele com os olhos vermelhos. Ele sabia, Júlio. A dívida da família era falsa. Ele descobriu há 2 meses e não contou. Ele me usou. Ele brincou com a gente. Júlio ficou paralisado por 3 segundos. Então ele avançou em Ricardo e deu um soco no rosto dele com tanta força que Ricardo tropeçou para trás. Seu filho da mãe, você destruiu minha irmã, você brincou com a gente. Ricardo não revidou. Apenas ficou ali com o lábio sangrando, olhando para Marina com desespero. Por favor, me deixa explicar direito. Marina tirou a aliança do dedo com as mãos tremendo e jogou na mesa dele. Não tenho o que explicar. Você mentiu. Você me traiu. E eu fui idiota de acreditar que alguém como você podia me amar de verdade.
Ela virou para sair, Júlio segurando ela pela cintura. Marina, espera! Ricardo gritou, a voz quebrada. Ele tentou seguir ela, mas Júlio se colocou na frente. Você já fez mal demais. Não chega perto dela nunca mais. Marina parou na porta e virou uma última vez. Ricardo estava ali, no meio do escritório, o rosto destruído, lágrimas escorrendo. Eu te odeio, ela disse com a voz fria. Eu te odeio mais do que eu achei que podia odiar alguém. E saiu. Dona Lourdes estava na sala quando viu Marina e Júlio descendo. Minha filha, o que aconteceu? Marina não conseguiu responder. Apenas abraçou a mãe e desabou em lágrimas. Júlio contou tudo. Dona Lourdes ficou em choque. Mas ele parecia tão... Ele salvou minha vida. Marina levantou a cabeça. Ele salvou sua vida porque queria me comprar, mãe. Porque queria uma esposa de mentira e achou que eu era descartável o suficiente para aceitar. Elas pegaram as coisas e saíram da mansão. Ricardo não tentou impedir. Apenas ficou no escritório, sozinho, olhando para a aliança dela em cima da mesa. Célio entrou. Chefe, Ricardo levantou a mão. Não fala nada, eu estraguei tudo. Eu perdi ela. Eu perdi a única coisa boa que aconteceu na minha vida. E desabou na cadeira, colocando o rosto nas mãos. Marina voltou para o apartamento pequeno em Itaquera. Deitou na cama dela de solteiro, a mesma cama de quando era adolescente, e chorou até não ter mais lágrimas. Júlio bateu na porta. Mari, você precisa comer alguma coisa. Marina não respondeu. Ela colocou a mão na barriga ainda lisa e sussurrou. Eu sinto muito, bebê. Eu sinto muito que seu pai é um mentiroso. Eu sinto muito que eu fui idiota de acreditar nele. Ela não ia contar. Não ia dar a Ricardo o direito de saber. Ele não merecia. Ele tinha mentido, manipulado, brincado com ela. E Marina jurou para si mesma naquela noite que nunca mais ia acreditar em homem nenhum, especialmente não em Ricardo Almeida, o homem que tinha roubado o coração dela e depois pisoteado ele sem dó. Marina estava ali, parada na chuva torrencial do estacionamento do hospital, olhando para Ricardo ajoelhado na frente dela. Ele estava encharcado, o terno caro arruinado pela água, o cabelo pingando, e nos braços dele estava o violão da avó dela, aquele violão que ela tinha tentado vender meses atrás para salvar a mãe. Eu guardei, ele disse com a voz quebrada, mal conseguindo falar por causa do choro. Eu nunca aceitei como garantia. Eu guardei porque eu sabia que um dia ia devolver para você. Porque você nunca me devia nada, Marina. Nunca. E foi nesse momento, vendo aquele homem destruído aos pés dela, que Marina percebeu que talvez, só talvez, o amor dele fosse real. Mas será que isso era suficiente para perdoar? Mas voltemos a 2 semanas antes, quando tudo estava completamente destruído. Ricardo entrou em colapso total depois que Marina foi embora. Ele não dormia, não comia, não conseguia trabalhar. A empresa começou a ter problemas sérios porque o CEO simplesmente sumiu. Ele passava os dias trancado no quarto dele, deitado na cama onde tinham dormido juntos, abraçando o travesseiro que ainda tinha o cheiro dela. Célio batia na porta todo dia. Chefe, o senhor precisa comer alguma coisa, precisa tomar banho, precisa viver. Mas Ricardo não respondia. Ele aparecia em reuniões bêbado, com a barba por fazer, olheiras fundas. Os sócios estavam desesperados. A construtora Almeida estava afundando, porque Ricardo Almeida estava afundando junto. Foi Célio quem finalmente o sacudiu, literalmente. Entrou no quarto dele numa segunda-feira de manhã, puxou Ricardo da cama com força e gritou: Acorda, Ricardo! Você ama ela ou não ama? Porque se ama, vai atrás. Para de se afogar em autopiedade e vai lutar por ela. Ricardo olhou para o homem que era como um pai para ele. Ela me odeia, Célio. Você viu os olhos dela? Eu menti. Eu manipulei. Como ela vai me perdoar? Célio segurou os ombros dele, mostrando que você mudou, mostrando que o amor é real, fazendo o que for preciso, mas ficar aqui morrendo não vai trazer ela de volta. Ricardo respirou fundo. E então, pela primeira vez em 2 semanas, ele tomou banho, se barbeou, colocou um terno limpo e decidiu que ia reconquistar Marina, nem que isso custasse tudo que ele tinha.
A primeira coisa que Ricardo fez foi ligar para o advogado dele. Quero que você prepare uma entrevista para mim. Televisão, rede nacional, quero contar tudo. O advogado achou que ele estava louco. Ricardo, isso vai destruir sua reputação. Todo mundo vai saber que você foi manipulado, enganado. Ricardo o cortou. Eu não ligo. Eu preciso que ela saiba a verdade. Preciso que todo mundo saiba. Na quarta-feira daquela semana, Ricardo foi ao programa de entrevistas mais famoso da TV brasileira. Na frente de milhões de pessoas, ele contou tudo. Contou sobre Patrícia forjando a dívida, sobre o casamento de contrato, sobre descobrir a verdade e não contar por medo. E então, olhando direto para a câmera com lágrimas escorrendo, ele disse: Marina, se você está assistindo, eu sinto muito. Eu fui covarde, eu fui egoísta, mas eu te amo. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo, e eu vou passar o resto da vida provando isso. Marina estava assistindo. Estava no sofá do apartamento da mãe, com Dona Lourdes e Júlio dos dois lados. Quando viu Ricardo na TV, seu primeiro instinto foi desligar. Mas alguma coisa a fez continuar assistindo. E quando ele começou a chorar na frente do país inteiro, quando ele pediu desculpas publicamente, quando ele se humilhou completamente, alguma coisa dentro dela rachachou. Ele está falando sério, Dona Lourdes sussurrou. Esse homem está destruído, filha. Júlio bufou. Ele merece estar destruído pelo que fez. Mas até Júlio parecia menos convencido da própria raiva. Marina colocou a mão na barriga, onde o bebê de 3 meses crescia escondido. Ela ainda não tinha contado para ninguém, nem para a mãe, nem para o irmão. Estava esperando... Esperando o quê? Ela não sabia. No dia seguinte à entrevista, Ricardo vendeu 40% da construtora Almeida, a empresa que o pai e o avô dele tinham construído. Ele vendeu quase metade e pegou todo aquele dinheiro, R$2 milhões, e mandou transferir para a conta de Dona Lourdes, junto com uma carta. Esse é o dinheiro da dívida que nunca existiu, mais compensação por todo o sofrimento que causei à sua família. Também estou pagando a faculdade integral de Júlio na melhor universidade de medicina do país. Não é para comprar perdão. Eu sei que não tem dinheiro que compre isso. É porque é o certo. Porque vocês nunca me deveram nada. Fui eu quem contraiu uma dívida com vocês que nunca vou conseguir pagar. Quando Dona Lourdes leu a carta, ela chorou. Júlio leu também e ficou em silêncio por longos minutos. Ele pagou minha faculdade? Ele perguntou incrédulo. Marina estava sentada na cozinha ouvindo tudo, com as mãos tremendo. Célio apareceu na porta do apartamento em Itaquera 2 dias depois. Júlio abriu a porta desconfiado. O que você quer? Célio tirou o boné respeitosamente. Júlio, eu sei que você está bravo. Você tem todo o direito. Mas eu conheço o Ricardo desde que ele tinha 17 anos. Eu vi ele virar homem. Eu vi ele se apaixonar pela primeira vez e ser traído. Eu vi ele morrer por dentro. E eu vi ele renascer quando conheceu sua irmã. Júlio cruzou os braços. E daí? Célio suspirou. Ele errou. Errou feio. Mas o amor dele é real. Eu nunca vi ele daquele jeito com ninguém. Ele está morrendo sem ela, menino. Ele não come, não dorme direito. Está se matando aos poucos. Júlio baixou os olhos. Ele magoou minha irmã. Como eu vou perdoar isso? Célio colocou a mão no ombro dele. Não estou pedindo para você perdoar. Estou pedindo para você não impedir se ela quiser dar uma segunda chance. Na sexta-feira de manhã, Marina estava no hospital terminando o plantão quando uma comoção começou lá fora. Ela saiu correndo e congelou. Ricardo estava ali, no meio do estacionamento, com chuva. Uma chuva torrencial como a chuva da noite que eles tinham se conectado pela primeira vez. Ele estava encharcado, sem guarda-chuva, sem casaco, apenas de camisa social branca que grudava no corpo. E nos braços dele, protegido por um plástico, estava o violão da avó de Marina. O violão que ela tinha tentado vender, o violão que ela achou que tinha perdido. Pacientes, médicos, enfermeiros, todos estavam olhando pela janela. Marina desceu correndo sem nem pegar o jaleco e parou na frente dele. — O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que queria. Ricardo se ajoelhou ali mesmo,
na chuva, no chão molhado do estacionamento, segurando o violão. Eu guardei. Eu nunca aceitei como garantia. Eu guardei porque eu sabia que um dia ia devolver para você. As lágrimas dele se misturavam com a chuva. Porque você nunca me devia nada, Marina. Nunca. Foi eu quem contraiu uma dívida com você que eu nunca vou conseguir pagar. Marina sentia as próprias lágrimas escorrendo. Por que você não me contou a verdade quando descobriu? Ricardo soluçou. Porque eu sou covarde. Porque eu te amava e tinha medo de te perder. Porque eu passei 10 anos da minha vida sem sentir nada. E aí você apareceu e me fez sentir tudo. E eu entrei em pânico. Ele estendeu o violão para ela. Eu destruí tudo que era bom entre a gente. Eu sei. Mas Marina, eu te amo. Eu te amo mais que minha própria vida. Marina pegou o violão com as mãos tremendo. Era o violão da avó, aquele que ela tocava quando criança, aquele que tinha tentado vender no desespero. Ele tinha guardado o tempo todo. Como eu confio em você de novo? Ela perguntou, a voz quebrada. Foi quando Dona Lourdes apareceu. Célio tinha ido buscar ela. Filha, ela disse chegando perto, quem nunca errou por medo de perder quem ama? Marina olhou para a mãe. Mãe, Dona Lourdes segurou o rosto da filha. Ele está de joelhos na chuva, minha filha, na frente de todo mundo. Isso não é homem mentindo, isso é homem morrendo de amor. Marina olhou para Ricardo, ainda ajoelhado, encharcado, destruído. E então, as palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu estou grávida. O silêncio foi absoluto. Até a chuva pareceu parar por um segundo. Ricardo arregalou os olhos, a boca se abrindo. O quê? Marina colocou a mão na barriga. Eu estou grávida de 3 meses. Descobri no dia que descobri sua mentira. Eu ia te contar. Eu tinha planejado um jantar especial. E aí eu ouvi você ao telefone. Novas lágrimas escorreram. Você me fez acreditar que era mentira. Me fez duvidar de tudo. E eu estava carregando seu filho. Ricardo se levantou cambaleando, se aproximou dela devagar, como se ela fosse desaparecer. Meu filho. Você está carregando meu filho? Marina fez que sim com a cabeça. E então Ricardo desabou. Ele caiu de joelhos de novo e abraçou a cintura dela, encostou o rosto na barriga dela e chorou como uma criança. Perdão, 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 ele repetia sem parar. Eu vou passar o resto da vida provando que sou digno de você, de vocês dois. Marina olhou para baixo, para o homem destruído abraçado nela, chorando na barriga dela. Olhou para o violão da avó que ele tinha guardado com carinho. Olhou para a entrevista que ele tinha dado se humilhando para o país inteiro. Olhou para o dinheiro que ele tinha mandado sem pedir nada em troca. E percebeu que sim, ele tinha errado. Tinha errado feio. Mas também era verdade que ele a amava. Que o desespero dele era real. Que o arrependimento era verdadeiro. Marina segurou o rosto dele, levantando para que ele olhasse nos olhos dela. Eu também te amo, seu idiota. Ricardo soluçou mais forte. Mas você vai ter que me reconquistar todo dia. Vai ter que reconstruir a confiança, porque eu te dei meu coração e você pisoteou. Ricardo segurou as mãos dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu vou. Eu juro que vou. Todos os dias. Pro resto da minha vida. E então Marina se abaixou e o beijou. Ali, na chuva, no estacionamento do hospital com todo mundo assistindo. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu esperança. Marina estava ali, parada na entrada do hospital reformado, usando o vestido que a mãe tinha costurado com tanto amor, a barriga de 7 meses redonda e linda, e olhando para o homem que esperava ela no altar improvisado. Ricardo estava chorando. Não era choro discreto. Ele chorava abertamente, sem vergonha, na frente de todos os amigos e família. Quando ela começou a caminhar em direção a ele, ao som do violão da avó tocado por Júlio, Ricardo colocou a mão no peito como se o coração fosse explodir. E Marina soube, com absoluta certeza, que aquele era o final feliz dela. O final que ela sempre mereceu. O amor que sempre foi dela. Só tinha demorado um pouco para chegar,
Mas voltemos a 6 meses antes, quando tudo ainda estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo. Depois daquela cena na chuva, Marina não voltou para a mansão imediatamente. Ela fez Ricardo esperar. Fez ele provar todo santo dia que o amor era real. Ele aparecia no apartamento dela em Itaquera toda manhã com café da manhã. Levava ela para o hospital, buscava no fim do plantão. Ia nas consultas de pré-natal com ela, segurando a mão dela, chorando toda vez que via o bebê no ultrassom. É um menino, a médica disse numa consulta. Ricardo olhou para Marina com os olhos brilhando. Um menino. A gente vai ter um menino. Marina sorriu. A gente vai sim. E naquele momento, ela percebeu que tinha perdoado ele de verdade. 2 meses depois da reconciliação, Ricardo fez algo que surpreendeu Marina completamente. Ele levou ela até a mansão em Alphaville e mostrou que tinha transformado um dos quartos em quarto de bebê. Mas não era qualquer quarto. As paredes tinham sido pintadas com um mural lindo de nuvens e estrelas. Tinha um berço de madeira trabalhada, uma poltrona de amamentação confortável, prateleiras cheias de livros infantis. E no canto, tinha algo que fez Marina começar a chorar. Um piano pequeno de brinquedo ao lado de um violãozinho de criança. Para quando ele crescer, Ricardo disse abraçando ela por trás, as mãos na barriga dela. Para ele aprender música, como eu aprendi com minha mãe. Como você aprendeu com sua avó. Marina virou e o beijou. Você vai ser um pai maravilhoso. Ricardo encostou a testa na dela. Só porque tenho você do meu lado. Foi numa noite de sexta-feira, quando Marina estava de 5 meses, que Ricardo se ajoelhou na frente dela de novo. Mas dessa vez, não era desespero. Era algo diferente. Ele abriu uma caixinha de veludo e dentro tinha 2 alianças novas. Não eram as alianças baratas do contrato. Eram alianças de ouro branco com diamantes pequeninos incrustados. Marina Silva, ele começou, a voz emocionada. Eu quero casar com você de novo, mas de verdade dessa vez. Sem contratos, sem mentiras, sem medo. Só amor. Amor verdadeiro. Você aceita ser minha esposa de verdade? Marina estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, no sofá da sala, com o bebê chutando entre eles, como se estivesse comemorando também. A cerimônia foi marcada para um sábado de manhã, 6 meses depois da reconciliação, quando Marina estava com 7 meses de gravidez. Eles decidiram fazer no hospital que Ricardo tinha reformado. A ala pediátrica nova estava linda, moderna, cheia de luz. Montaram um altar simples no jardim interno do hospital, onde os pacientes podiam ver pelas janelas. Não tinha muita gente, só quem realmente importava. Dona Lourdes, Júlio, Célio, Helena, alguns colegas do hospital, alguns amigos verdadeiros de Ricardo. Patrícia não foi convidada. Na verdade, depois da entrevista de Ricardo, ela e Gustavo tinham se separado e ela tinha sumido de São Paulo completamente. E ninguém sentiu falta. Dona Lourdes tinha passado 3 meses costurando o vestido de noiva de Marina. Era um vestido simples, mas lindo, branco com detalhes em renda, feito especialmente para acomodar a barriga de grávida. Minha filha, Dona Lourdes disse enquanto ajudava Marina a se vestir. Eu sabia, desde o começo eu sabia que vocês iam terminar juntos de verdade. Marina abraçou a mãe. Como você sabia, mãe? Dona Lourdes sorriu. Porque eu vi o jeito que ele olhava para você, mesmo quando estava com raiva, mesmo quando estava com medo. Aquele homem sempre te amou. Só demorou para ele mesmo entender isso. As duas choraram abraçadas, até Júlio bater na porta. Ei, parem de chorar que vão estragar a maquiagem. E Mari, eu treinei uma música especial para você. Não me decepciona não aparecendo, hein? A cerimônia começou às 10 da manhã. Ricardo estava no altar improvisado, usando um terno azul marinho claro, sem gravata, com a camisa branca levemente aberta. Ele estava nervoso, passando a mão no cabelo toda hora. Célio estava do lado dele como padrinho. Calma, chefe. Ela vem. Ricardo sorriu nervoso. E se ela desistir? E se ela mudar de ideia? Célio riu. Aquela mulher te ama. Ela não vai desistir. E então, a música começou. Era o violão.
Júlio tocando o violão da avó sentado numa cadeira do lado do altar. Ele tocava uma música linda, suave, que a avó delas costumava tocar. E Marina apareceu. Ela vinha sozinha, sem pai para entregar ela, porque ela não era propriedade de ninguém. Ela era dona de si mesma e estava se entregando para Ricardo por escolha própria. Quando Ricardo viu Marina, ele começou a chorar. Não conseguiu segurar. Ela estava linda demais. O vestido branco, a barriga redonda do filho deles, o cabelo solto em ondas, um buquê simples de margaridas na mão. Ela caminhava devagar, sorrindo com lágrimas nos olhos. Quando chegou perto dele, Ricardo estendeu a mão e ela segurou. "Você está linda", ele sussurrou. "Você está chorão", ela respondeu rindo. O padre, um homem gentil de uns 60 anos, começou a cerimônia. Mas o melhor veio quando chegou a hora dos votos. Ricardo tirou um papel dobrado do bolso, respirou fundo e começou a ler. "Marina, você me ensinou a sentir de novo. Você me ensinou a rir, a chorar, a viver. Antes de você, eu era um homem morto por dentro. Uma casca vazia andando por aí fingindo estar vivo." Ricardo limpou as lágrimas e continuou. "Você me mostrou que eu podia confiar de novo, que eu podia amar de novo. Você curou feridas que eu achei que nunca iam sarar." Ele olhou para a barriga dela. "Você está me dando um filho, está me dando uma família, está me dando tudo que eu sempre quis, mas tinha medo de pedir." Agora, ele olhou direto nos olhos dela. "Eu errei. Eu menti, manipulei, magoei você de um jeito que nunca vou perdoar a mim mesmo. Mas, Marina, você não salvou minha empresa ou minha reputação. Você salvou minha alma. Você me deu motivo para acordar todo dia, e eu prometo, na frente de Deus e de todo mundo aqui, que eu vou passar cada dia do resto da minha vida provando que sou digno desse amor." Não tinha um olho seco ali. Até Júlio estava chorando escondido atrás do violão. Então foi a vez de Marina. Ela não tinha papel. Ela falou do coração. "Ricardo, quando eu te conheci, eu achei que você era de gelo, frio, distante e impossível de alcançar." Ela sorriu. "Mas a verdade é que você não era de gelo. Você estava congelado por dor. E eu tive a honra de te descongelar." Ela apertou a mão dele. "Você me mostrou que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro, mesmo quando ele vem disfarçado de contrato frio, mesmo quando ele demora para se revelar." Marina colocou a mão na barriga. "Você me deu esse presente, esse bebê que está aqui dentro, nossa família, nosso futuro." Ela olhou nos olhos cinzentos dele. "E eu prometo que vou te amar, nos dias fáceis e nos dias difíceis, quando você errar de novo, porque você vai, e quando eu errar, porque eu vou. Eu vou te amar sempre, porque você é meu, e eu sou sua, de verdade dessa vez." Eles trocaram as alianças novas chorando. Quando o padre falou, "Pode beijar a noiva", Ricardo puxou Marina com tanta força que ela riu contra os lábios dele. O beijo foi longo, apaixonado, verdadeiro, e todo mundo aplaudiu. Helena gritou lá do fundo, "Eu sempre soube que vocês iam ficar juntos, eu falei." Todos riram. Depois da cerimônia, teve um almoço simples no refeitório do hospital. Nada de luxo, só comida gostosa e gente que se amava. Dona Lourdes fez um pequeno discurso. "O amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, é aquele que, depois de errar, tem coragem de pedir perdão. É aquele que cura as próprias feridas que causou." Ela olhou para Ricardo. "Você machucou minha filha. E eu não vou mentir, foi difícil perdoar. Mas você provou. Você mostrou que o amor era real. E agora vocês vão ser felizes, porque vocês lutaram por isso." 2 meses depois, Marina entrou em trabalho de parto numa terça-feira à tarde. Ricardo estava em reunião quando Célio ligou. "Chefe, a Marina está no hospital, o bebê está vindo." Ricardo saiu correndo da reunião sem nem desligar o computador. Chegou no hospital em 15 minutos. Subiu correndo as escadas porque o elevador estava demorando. Marina estava na sala de parto. Dona Lourdes do lado dela, segurando a mão. "Você chegou", Marina disse, suando. "Eu prometi que estaria aqui." Ricardo respondeu, pegando a outra mão dela. 5 horas depois, às 8h30 da noite, nasceu Pedro Almeida. 7 quilos e 200 gramas de perfeição.
Ricardo cortou o cordão umbilical chorando. Quando pegou o filho no colo pela primeira vez, ele olhou para Marina e sussurrou: Obrigado. Obrigado por me dar ele. Obrigado por me dar você. Obrigado por me dar uma vida. 2 anos se passaram. Era uma tarde de domingo na mansão em Alphaville. Marina estava grávida de novo, de 5 meses dessa vez. Uma menina. Iam chamar ela de Lourdes, em homenagem à avó. Pedro, com 2 anos e meio, estava sentado no chão da sala tentando tocar o piano de brinquedo dele. Ele apertava as teclas aleatoriamente, desafinado, mas com tanta alegria que não importava. Ricardo estava sentado no chão do lado dele. Isso, filho. Essa tecla aqui. Agora essa. Marina estava no sofá com o violão da avó tocando junto, criando uma melodia bizarra mas linda. Júlio estava ali também de férias da faculdade de medicina, rindo da cena. Vocês são a família mais barulhenta que eu conheço, ele disse. E eu amo isso. Na parede da sala tinha uma foto enorme do casamento deles. Marina de branco com a barriga de grávida, Ricardo chorando, os dois sorrindo. Era a foto favorita deles. Ricardo levantou do chão, foi até Marina no sofá, sentou do lado dela e colocou a mão na barriga onde a filha crescia. Você está feliz? Ele perguntou baixinho. Marina largou o violão e segurou o rosto dele. Eu estou mais que feliz. Eu estou completa. Ela olhou para a sala. Pedro rindo no piano. Júlio cantando junto. A foto do casamento na parede. Você não salvou só minha família, Ricardo, ela sussurrou. Você me deu a família que eu sempre sonhei ter. Ricardo beijou a testa dela. E você salvou minha alma, meu coração, minha vida inteira. Você me mostrou que eu podia ser feliz de novo. Lá fora começou a chover. Mas não era uma chuva triste. Era uma chuva suave, calmante. Marina não teve medo. Ela apenas encostou a cabeça no ombro de Ricardo e sorriu. Lembra da primeira tempestade? Ela perguntou. Quando eu corri para o seu quarto apavorada. Ricardo riu. Como eu ia esquecer? Foi a primeira vez que te segurei de verdade. Marina olhou para ele. Quem diria que a gente ia terminar aqui, né? Com 2 filhos completamente apaixonados. Ricardo beijou os lábios dela suavemente. Eu sempre soube. Desde aquela noite, eu só tive medo de acreditar. Marina acariciou o rosto dele. E agora? Ricardo sorriu. Agora eu não tenho mais medo de nada, porque eu tenho você. E enquanto eu tiver você, eu tenho tudo. E eles ficaram ali, abraçados no sofá, ouvindo a chuva lá fora, o piano desafinado de Pedro, o violão de Marina, as risadas de Júlio e sentindo a vida pulsar dentro da barriga dela. Era tudo. Era perfeito. Era o amor que tinha nascido de um contrato frio e tinha se transformado na coisa mais quente, mais verdadeira, mais linda que qualquer um deles já tinha sentido. Era o final feliz. O final que eles mereciam. O para sempre deles.